nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra mexer quero contar o meu sofrer, a minha dor. Essa formosura de música é do Rodrigo Zanck. E é ele que está comigo aqui no Profissão Cultura. É um enorme prazer estar com você, espectador, e vamos parar de conversa mole e conversar logo com o Rodrigo. Rodrigo, quando é que você imaginou que ia ser músico? Quando é que você se tornou músico? Pois é. Bom, primeiramente, muito obrigado, Ney, pela oportunidade de estar participando do teu programa. Eu comecei cedo. Na verdade, o meu avô materno era um violonista incrível, assim, autodidata. E ele me introduziu nesse universo maravilhoso da música. Eu ainda tinha 8 anos de idade, né? E depois, mais tarde, um pouquinho, aos 16, 17 anos, eu conheci a viola caipira. E aí comecei a brincar com a viola, né? Brincar com a viola, mas profissionalmente mesmo foi acontecer em 96. Certo. Em 96 eu subi no palco pela primeira vez, peguei gosto pela coisa e desde então estamos aí. Essa viola é fruto de uma vivência aqui na nossa região, não é? E porque eu sou do litoral e viola eu aprendi a escutar, a gostar já na maturidade. Dessas influências iniciais na sua música, quem que você acha que influenciou? Pois é até legal falar a respeito disso, porque quando se fala de viola caipira, as pessoas automaticamente elas já pensam na música caipira de raiz, né? E comigo aconteceu um pouco diferente. Eu comecei com o violão nessa história, influenciado pelo meu avô. Quando eu conheci a viola, foi por conta de um programa, do programa Globo Rural. Certo. Eu acordei um domingo de manhã ouvindo o tema do Globo Rural. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu não sabia dizer, a única coisa que eu sabia é que aquilo não era um violão. Entendo. Aí fui descobrir que era o Almir Sater, o tema do Globo Rural, Luzeiro, né, uma música linda. E aí comecei a pesquisar o Almir. Então a minha escola com a viola já foi essa viola mais contemporânea, não foi essa viola caipira de raiz mais tradicional. Apesar de ter influências de estudo ao longo do estudar, né, a viola caipira, ao longo desses anos todos, a gente acaba bebendo de todas as fontes, que é uma fonte inesgotável, né, de cultura, numa cultura maravilhosa que nós temos aqui, que precisamos carregar e transportar com muito cuidado. Isso a gente tenta fazer, todos nós. Mas a viola me tocou a partir desse momento. E quem foi assim, a pessoa que... a maior influência, quem deu start assim, nesse meu processo todo com a viola caipira foi o Almir. E depois aí passei a conhecer outros artistas, né? Adalto Santos já tinha falecido, mas o Adalto Santos também foi responsável por introduzir a viola caipira na cena musical da noite paulistana, né? Tocar MPB com viola caipira, aquilo me fascinou. Então aí essa foi a minha escola com a viola caipira, estudando todas essas pessoas assim. E aí isso refletiu na música que eu faço hoje. Sim, o teu cancioneiro é mais a viola em MPB do que viola na música de raiz. Você sabe que é uma coisa interessante, eu sempre pensei da seguinte forma, quando eu comecei a pensar em produzir a minha música mesmo, né, fazer, compor e tal, eu olhava para a viola e eu via a seguinte coisa, eu via uma ponta, um extremo, onde estavam as pessoas que gostavam da coisa singela, da coisa mais simples, que é essa cultura caipira de raiz e tal. E na outra ponta, que eu gostava também, eu via as pessoas que gostavam da música mais sofisticada, da MPB, as pessoas que tinham tido mais oportunidade de ouvir um repertório mais amplo, né? E eu pensava sempre assim, a minha música, quando eu fizer a minha música, eu tenho que encontrar o meio do caminho. Eu quero trazer essas pessoas daqui, dessa ponta, que gostam dessas coisas mais sofisticadas, trazê-las um pouco para o centro e trazer as pessoas que gostam da viola caipira, da música tradicional, de raiz, trazer um pouquinho para o centro também. E hoje a gente vê isso nas plateias, né, dos shows. Então eu acho que é um caminho que eu escolhi, e não só eu, mas hoje tem milhares, posso dizer milhares mesmo, tem muitos violeiros hoje de muita competência que estão fazendo trabalhos lindíssimos, assim, apostando nesse meio do caminho, que eu acho que é a evolução natural das coisas, né? A gente não pode ficar só no passado, a gente tem que
com muito cuidado, reinventar, né, reler, né, essa cultura caipira e trazer para o nosso universo mais moderno e tal. Vale sempre as lembranças, né, as menções, as músicas de raiz tradicional, mas quando eu coloco essa minha música para fora, quando eu componho, eu já penso nesse universo mais denominador comum dessa linha do tempo, aí, dessa linha da... E como essa é uma trilha que você ajudou a desbravar, foi fácil? Ah, não é fácil. Não é ainda. Não é ainda. Não foi e ainda não é. Hoje trabalhar com cultura, você sabe muito bem disso, eu costumo dizer que nós que trabalhamos com cultura de verdade, nós somos marginais. Nós somos marginais, nós não estamos no centro, nós estamos no entorno do centro, nas marginais. O centro está ocupado com outras coisas, com outros interesses. E a cultura, quem faz cultura de verdade, está na margem, está pegando as migalhas desse centro. Posso corrigir, não é migalha nenhuma. A gente colhe muitos bons frutos desse trabalho que a gente está fazendo, porque hoje nós temos a internet para nos ajudar, né? Então não dependemos só da mídia convencional. Tanto é que os trabalhos de tantos violeiros por aí têm sido reconhecidos, até em prêmios e tal, e são pessoas que estão fora da mídia convencional completamente. Então, eu digo, quando eu falo migalhas, é porque a gente fica às margens mesmo, né? Desse centro. Eu tenho um primo que é um violeiro muito famoso, o Ivan Vilela. É um mestre. E ele fala, na verdade, fala algo muito parecido com você. Ele fala o seguinte, existe a corrente, o mainstream, aquela corrente principal. E essa corrente principal é cultura de massa, que é aquilo que aparece na TV, aquelas músicas que são repetidas com muita frequência nos jornais, nos rádios, né? Tem divulgação no jornal, aparece nos clipes. E a cultura é sempre uma descoberta. E a descoberta ela é entendida no começo por poucas pessoas. E a partir daí que a coisa se espalha. Por isso eu volto àquela questão. Quais são as grandes dificuldades que você teve por ser um desbravador? Aonde que a coisa pegou? Bom, primeiro, eu acho que a primeira dificuldade que eu tive foi de tornar físico, tornar físico as ideias, né? Sim. Tornar um produto, fazer aquilo ser um produto físico para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Então isso foi a primeira grande dificuldade. E a partir daí, feito isso, né? Passando todos os percalços e tal, que é uma história comprida também desse primeiro disco, é uma história longa para conseguir fazer. Aí você tem um cartão de visita, aí você começa a apresentar. É claro que aí você tem que ter o bom senso de não apresentar, você não quer disputar isso com a indústria cultural. Você tem que ter consciência e discernimento de saber aonde você vai colocar esse teu trabalho. E isso eu tinha muito claro, né? Então tá certo. E quais são os seus companheiros de estrada? Quem que você acha que está na mesma trilha ou trilhando caminhos parecidos? Tem bastante gente, Ney, bastante gente mesmo. A gente pode falar Cláudio Lacerda, Luiz Salgado, Wilson Teixeira, Levi Ramiro, Vitor Batista. Tem tanta gente boa fazendo trabalhos lindíssimos. O próprio Ivan Vilela, Paulo Freire, que tive a oportunidade de tocar com ele em São Paulo. Ricardo Vinini, que também é uma vertente da viola muito interessante, assim. Então, tem muita gente, viu? Muita gente fazendo, sendo transportador dessa cultura aí. Certo. E, bom, o que você está imaginando que vai ser o seu repertório? É claro que eu não quero saber quais são as músicas, elas precisam ser criadas. Mas daqui 2, 3 anos, você continuará nessa trilha, essa trilha que você é uma boa trilha? Eu não abandono ela, não. Essa estrada é a estrada que eu quero seguir. E esse caminho, para mim, tem sido muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Por conta até, a gente tem uma bússola, que são as pessoas que seguem a gente, né, nas redes sociais e tal. A gente tem um caminho, a gente tem um indicador de que estamos fazendo um bom trabalho. Então, eu fico feliz com isso, porque é a minha verdade, né, Ney? É a minha mistura musical. Aí, se falando
da música lá na frente e tal. Tem até uma música que eu já estou fazendo nos shows, que ela não está nem no primeiro nem no segundo, mas vai estar no terceiro. Então eu acho que é um gancho bacana para fazer um trechinho dele. Isso, faz sim. Chama Dona Pombinha, o nome dela é Dona Pombinha. E é um samba caipira. E aí você vai, né, a gente vai entender essa história de juntar as duas coisas, né, as duas pontas, né, as duas, e colocar tentar colocar no meio do caminho. Vamos lá. Uma poesia muito legal. A gente fala, em cada frase a gente fala o nome de um passarinho. É uma parceria minha com o Isaías Andrade, que é um parceiro já querido de longa data. Vamos lá, vamos tentar fazer um arranjinho aqui só para... Vamos fazer um arranjinho já. Eu percebi que você não sabia, eu bem te vi que você não bem me viu. Imaginei que pudesse ser teu par, tal não fui, preferi o andorinha. Caí no mundo até que me perdis, me escondi muito mais que a Juriti. Soltei o grito do pavão multicolor, voei com as penas do condor. Nossa casinha se lembrou do João de Barro, o nosso caso Irapuru cantou. O meu amor plana com os urubus e meu peito um abutre devorou. Dona Pombinha, se um dia você voltar, serei a águia mais feliz dessa colina. Mas se fugir, porque és a cotovia, serei rouxinol que desafina. Pra um canarinho que nasce na gaiola, liberdade pode ser um castigo que devora. Pra eu que sou seu eterno passarinho, nosso amor é o nosso ninho, é minha doce gaiola. Olha, eu vou pedir para vocês ficarem aí mais um pouquinho e eu tenho certeza que todo mundo vai ficar, é ou não é? Aguarda, a gente volta já já. Se proteja, moço, que essa noite o frio vem cortando a alma, vem que vem no cio. Vão se ouvir ao longe um mundo de gritos, da dança dos lobos, o rasta bonito. Voltamos e na nossa sala de visita, Rodrigo Zanchi. Rodrigo, agora vamos falar de algumas coisas que são mais complicadas. Por exemplo, como é que você recebe direito autoral? É tudo direitinho? Nossa. Como é que é isso? Ney, isso é uma incógnita, viu? Essa história do direito autoral é uma incógnita. A gente não sabe como é que são feitos os cálculos, né? Eu tenho as minhas músicas, tenho os ISRCs, né, dos discos e tal, e recebo sim. Mas o processo, eu nunca quis entender muito esse processo, sabe? Porque é uma coisa que vai tomar, eu tenho certeza que vai tomar muito do meu tempo, entender isso tudo. A gente recebe, a cada 3 meses você recebe, por conta das execuções, né, ou em rádio, tem algumas poucas rádios tocam, né, as nossas canções, e das execuções mesmo, dos shows, que a gente sempre recolhe. Tem lugares que recolhem o ECAD sem pedir o repertório da gente. A gente não sabe o que aconteceu, né? Não é assim? São milagrosos. O evento vai recolher o ECAD, tá bom. Mas aí você faz o show e fala, mas ninguém me pediu o repertório. Então, quer dizer, recolheu para quem, o quê? Então, enfim. São coisas ainda que a gente quer entender com o tempo. Mas a prioridade é outra. A prioridade é trabalhar, é mostrar o trabalho. Tua prioridade é a estrada. É a estrada, é a sem estrada. dúvida. E nessa estrada, nessa vida estradeira, por onde você andou? Rapaz, com a minha arte, com a minha música, eu não saí ainda do estado de São Paulo, não. É? Não saí.
o estado é muito denso, né, Ney? Sim. O estado de São Paulo é muito denso. Para você, enquanto artista independente, ganhar todos os municípios de São Paulo, enquanto artista independente, Sim. vai muito tempo. Sim. E eu assumi uma postura quando eu comecei a minha carreira, porque eu venho da área de vendas, da área comercial, então eu sempre olhei para a minha carreira pensando em gerir a carreira realmente, né? Pensando as projeções, pensando no futuro, o que eu queria daqui a 5 anos, como é que eu queria que tivesse acontecendo as coisas. Sempre fui muito metódico nesse sentido. Mas eu assumi essa condição, assim, eu estou em São Carlos, eu vou sair, vou começar a fazer um espiral a partir de São Carlos e quero começar a aumentar. Eu quero começar a aumentar o diâmetro disso e tal. E eu não acabei em São Paulo ainda, para você ter uma ideia, né? Isso eu tô com o Pendenga, lancei o disco em 2006, né? Vai fazer 10 anos o ano que vem. Eu não saí de São Paulo. Coisas pontuais acontecem, mas são muito pontuais, não são coisas que minha música já chegou de alguma outra forma para lá que me chamaram. Não, foi assim, contato de um ou de outro que aconteceu pontualmente alguma coisa fora do estado. Mas assim, o trabalho mesmo de sair e trabalhar na rotina mesmo, não. São Paulo ainda tem muito para fazer. E tem um universo em São Paulo que é a cidade de São Paulo. Você está por lá esses tempos agora. Né? São Paulo é um lugar que tem muito violeiro, muito violeiro, sem dúvida. Muita gente ligada a essa cultura de raiz e tradição, né, de todos os lugares do Brasil, inclusive. Né? A cultura de raiz está lá num caldeirão, né, vem de todo lugar. E São Paulo é sempre um alvo muito almejado, né? Então eu já toco em São Paulo, a primeira vez que toquei em São Paulo acho que foi 2009. De lá para cá as coisas vão acontecendo, né? A gente vai ganhando um espaçozinho aqui, outro ali. E o Circuito Sesc, né? O Circuito Sesc é o nosso grande... É verdade, nosso grande de nós pai. todos. Né? É verdade. É o grande fomentador da cultura plural, né? Plural do Brasil. Então isso é muito importante pra gente. Eu sempre falo isso em todo lugar. Se não fosse o Sesc, eu acho que os artistas independentes estariam mal parados. Mal amparados mesmo. É verdade sim. Então a gente luta para isso, para tentar fazer com que esse exemplo do Sesc seja seguido e seja... copiado em outras instituições, em outras, enfim. Você tem experiências com Lei Rouanet, incentivo à cultura, como é que é? Eu tive uma experiência recente agora, nós terminamos agora uma itinerância de um projeto que nós aprovamos no PROAC. Lei Rouanet nunca fiz, primeiro eu já tentei, mas não conseguimos ir adiante. E o projeto do PROAC foi o projeto Quatro Cantos, que faço junto com o Wilson Teixeira, com o Cláudio Lacerda e o Luiz Salgado. São todos violeiros e cantadores, assim como eu, com carreiras independentes, carreiras sólidas, com 3, 4 discos gravados e correndo por aí também. E em 2011 nós escrevemos o projeto, em 2012 submetemos, foi aprovado e nós conseguimos executar em 2013. Captamos os recursos nos 45 do segundo tempo. A gente já está quase... Ih, rapaz, acho que não vai dar não. Não sei. E aí, graças a Deus, aconteceram assim, os investimentos, né? Algumas empresas se encantaram com o projeto e acabaram fazendo a troca, né, do imposto pelo incentivo. Então, ficamos muito felizes, assim, muito felizes. Começamos em dezembro, terminamos agora em abril, uma itinerância... Fechamos e agora a gente começou com o Quatro Cantos ainda, o Circuito Sesc, que a gente vai estar fazendo algumas unidades por aí. Estamos indo. E público, agora vamos falar daquele que é o motivo básico, fundamental da atividade de quem faz cultura. Porque o artista, como diz o Milton Nascimento, tem que ir onde o povo está. E o teu povo... qual é o sentimento do pessoal quando está assistindo teu show, quando termina teu show? O que você sente? O que a plateia te diz? Cara, é uma coisa muito boa, assim, é uma sensação muito boa.
Eu costumo dizer que eu tive uma experiência, assim, eu, enquanto público, né? Eu tive uma experiência incrível, assim, várias, não uma só. Mas uma que me marcou demais, até pelo contraste, né? Tive a oportunidade de dividir o palco com ele 14 dias antes dele falecer, foi o Pena Branca. Antes de eu sonhar em subir no palco com ele, sempre fui fã da música, porque eles foram pioneiros também e muito ousados na hora de escolher repertório e tudo mais. Eles já faziam mais ou menos o que eu vislumbrava para mim, vinha vislumbrar para mim depois, que é trazer a MPB para tocar viola caipira, tocando músicas do Chico, músicas do Ivan Lins e tal. Então achava aquilo incrível, era fã da dupla. Aí foi o Chavantinho. E num dos festivais no Viola Todos os Cantos, o Pena Branca fez um encerramento e tal. E eu estava no meio do público lá assistindo. Tinha participado do festival, mas já tinha acabado, a gente estava lá assistindo como público, claro, né? Fã, como eu era. E aí chegou o Pena Branca, ele tocou, ele deu 2 acordes na viola. Ele não tinha um repertório muito grande das coisas, das técnicas, né? Da viola caipira e tudo mais, harmonias e tal. Tocou 2 acordes, né? E que a hora que ele começou a cantar, começou a brotar água, assim. E eu olhava para um, para outro, a turma chorando também, emocionado e tal. Me emociona até hoje falar disso. E aí eu fui fazer uma análise disso tudo, né? E aí eu conversando com um com o outro, analisando nessas rodas de bate-papo, de rodas de viola e tal, eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte: nós precisamos de verdade. O Pena Branca era aquilo que ele cantava. Ele era aquilo lá. Então isso é que nem uma flecha de energia, assim, ela atravessa o coração das pessoas. Quando você fala a verdade do que você está fazendo. Quando aquilo é autêntico, aquilo sai da tua alma mesmo. Tive outras experiências com outros artistas que me emocionaram também dessa forma. E hoje, eu tenho tido essa graça, né, vamos dizer. Eu vejo isso algumas vezes nas pessoas que estão assistindo o meu show. E para mim isso é um indicador de que eu estou contando, é a minha verdade, sempre foi a minha música, sempre foi a minha verdade. Eu nunca gostei de rótulo, por exemplo. Que tipo de música é a sua? A minha música é a minha música. Mas é o Velho Cemitério, que é uma música do primeiro disco. Pô, essa música é legal, mas que ritmo que é? É um ritmo que eu inventei, cara. É um ritmo que saiu não é que eu inventei, mas é um ritmo que saiu naturalmente. Eu não pensei antes no ritmo para poder fazer a canção. Uma coisa que vai saindo e tal, e as pessoas não conseguem rotular. Então é a minha verdade. Aí quando isso acontece, passa isso para frente, as pessoas se emocionam. Eu tive até uma experiência incrível. O ano passado fui fazer uma palestra na ETEC de Americana, a convite do pessoal da escola e tal, para falar de viola e educação. Fiquei muito lisonjeado e fui, morrendo de medo. Né? Já tinha tido algumas experiências menores, desses bate-papos a respeito de cultura, de educação, a viola, de valores e tal. E chegando lá, comecei a conversar, falar da educação, do que a viola traz dentro do bojo dela, todos esses valores da cultura caipira, que são valores importantes para a vida social das pessoas, né? Que as pessoas vão se esquecendo, mas são valores importantes. E aí falei dessa verdade, contei essa história do Pena Branca, falei dessa verdade, que as pessoas quando vão fazer arte, elas têm que tentar descobrir o que elas têm dentro delas, porque essa é uma mistura única. Ninguém é igual a você. Eu costumo sempre dizer, temos tempo, pode falar? Costumo sempre dizer o seguinte, que nós podemos ser contemporâneos, nascemos na mesma, vizinhos, no mesmo dia, enfim. Você mora numa casa, eu moro na outra. A gente brinca junto e tudo mais, mas o cheiro da refoga da comida da sua mãe é diferente do cheiro da refoga da minha. Sim. A cor da parede da cozinha da minha mãe, a cor do azulejo, é diferente da sua. O que a sua mãe ouve no rádio é diferente, de repente, um pouco do que minha mãe ouve. Isso tudo forma um ser único, apesar de próximos. Então eu acho que o artista, ele tem que ter esse objetivo, de buscar lá dentro dele a verdade nua e crua dele. E se ele conseguir jogar isso para fora, ou em forma de música, ou em forma de arte plástica, as pessoas vão olhar aquilo e vão chorar.
porque é uma flecha mesmo, que atravessa o coração das pessoas. Quando rola uma coisa de, tô pegando emprestado para fazer, não sei o quê, que nem eu vi muitas crianças trazidas pelas mãos dos pais, eu quero que eles aprendam a Tião Carreiro, tocar Tião Carreiro na viola e tal. E aí você vê que elas nunca pisaram na terra de um sítio, nunca sentiram o cheiro do cocô da vaca, né? Entendeu? Então, eles não têm, aquilo não é a verdade deles, eles nunca vão tocar ninguém com aquilo. Então, é a minha teoria das coisas, tá, Ney? Eu acho que o único jeito da gente ser universal é quando a gente aceita que é único. Né? Exatamente. E a partir daquilo que nós temos, nós mostramos para todos, e é claro que tem aquele aspecto humano que de dentro de nós consegue ligar aqueles outros que estão nos vendo. Vamos fazer o seguinte, como nós queremos mais uma música, ou não é? O espectador também está esperando, você escolhe a música, mas antes, o que você quiser falar agora, à vontade, escolhe a música, toca a música que a gente vai encerrar por aí. Eu vou fazer uma canção que eu fiz nesse dia lá na ETEC, eu acabei não terminando, não concluí, mas eu toquei depois essa música, toquei essa música, que é uma música importante para mim, que está no meu segundo disco, e duas meninas de 16 anos de idade começaram a chorar, assim, do nada, começaram a soluçar. E depois ela subiu no palco, ela só me abraçou, ela não conseguia conversar comigo. Ela falou, eu não sei o que está acontecendo. Ela só conseguiu falar isso aí, eu não sei o que está acontecendo, mas obrigado, não sei o que. Então aí você começa a ligar uma coisa na outra e começa a ver que realmente faz sentido. Esse pensamento que eu trago comigo, carrego comigo, eu acho que tem um porquê e tem um... Então essa música é uma música muito importante, fala do lugar onde eu cresci, em Araraquara. É uma leitura poética do sítio do meu avô, Sítio Paraíso. A casa é velha, mas está bem conservada. O pé de jabuticaba ainda faz sombra na janela. O velho pilão tá debaixo da mangueira, no pasto atrás da figueira descansa o alazão. No fim do vale a montanha é guardiã, protege a casa dos ventos de tempestades malsãs. Um rio manso que não exige tarrafa chega no quintal e para, respira e volta a correr. Tá tudo ali do jeito que desenhei, só falta eu na canoa, falta eu em pé na proa, pescar a vida que eu quis. Tá tudo lá de porteira escancarada, só não encontro a estrada que me permite chegar. O sol dourado enche os pássaros de cor, de som e de serenatas, de pura canção do amor. Quando é de tarde, o dourado vira prata, a lua rompe da mata e paira sobre uma flor. Dentro do peito, o meu sonho é aquarela, pincel que se desespera com a dura realidade. Mas não duvido, se não estiver tingido com a cor dos olhos de todos que juntos sonham comigo. Tá tudo ali do jeito que desenhei, só falta eu na canoa, falta eu em pé na proa, pescar a vida que eu quis. Tá tudo lá de porteira escancarada, só falta eu lá na casa, apenas mente feliz. Uau! Só falta dizer muito obrigado.
Foi maravilhoso. Nós estamos escutando passarinhos agora, estou escutando vento, barulhinho de riacho e até breve, rapaz. Muito feliz, muito obrigado. Né? Muitíssimo obrigado.